Palestra Guerra Cibernética, uma questão estratégica, organizada com apoio do Grupo de Interesse Iniciativa dos Veteranos dos Porta-Aviões Minas Gerais e São Paulo, e Grupo de Interesse em Defesa e Segurança, a ser proferida pela professora Juliana Zaniboni, mestre e doutoranda em Estudos Estratégicos. O currículo da palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Boas-vindas ao almirante Ilques, com o prestígio da sua presença, ao almirante Liseu, ao almirante Nélio, ao almirante... Estou andando nesses brancos agora. Que são os conspiradores dessa palestra, o almirante Siminelli, e a todos aí, sejam bem-vindos. Espero que seja uma tarde proveitosa para todos nós. Doutora Juliana, o currículo dela acho que fala por si mesmo, e esperamos que tenha uma palestra que nos ensine, nos eduque nessa área da cyberguerra aí, que é uma área muito atual. Ela vai tocar no assunto, inclusive, que está acontecendo neste momento, que é a guerra da Ucrânia. Com a palavra, a doutora Juliana. Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Juliana, eu sou mestra e agora doutoranda pelo INEST, PPGEST, né, para os íntimos. Então, olha só. Esse é o meu trabalho do mestrado, no caso, essa é a minha dissertação, né? Melhorou? Esse é o trabalho, né, que eu me dediquei durante 2 anos e meio, quase 3, e hoje eu vou mostrar para vocês ele, né? Eu terminei ele, só que agora, acho que em janeiro, no final de janeiro, eu lanço um livro, né, que é aperfeiçoando essas ideias que eu comecei no mestrado. Então, vamos lá. Cyberguerra e Clausewitz, análise dos fenômenos da cyberguerra no Irã e na Ucrânia. Então, essa pesquisa, ela começa falando sobre 2 coisas específicas. Primeiro, é sobre a ideia da cyberguerra, e segundo, sobre Clausewitz, né? A maioria que é militar sabe da importância, né, dos estudiosos. Claro que na Marinha é Mahan, Corbett, mas vocês também passam pela questão do Clausewitz. Então, eu peguei 2 estudos de caso, um que aconteceu no Irã e o outro que aconteceu na Ucrânia. Deixa eu só ver meu tempo aqui, porque o professor gosta de falar demais, né? E para não cair também é importante. Então, vamos lá. Eu fiz 3 capítulos, né? Então, primeiro, o que acontece? Eu fiz uma discussão sobre o que é o ciberespaço, começando pelas revoluções industriais. Por que isso é fundamental? E essa, inclusive, foi um dos resultados da minha pesquisa. Porque quando, geralmente, as pessoas que falam sobre cyberguerra ou algo que acontece no espaço cibernético, elas vão para o final. Elas falam, não, olha só, o espaço cibernético é uma coisa muito importante, olha só, mas o que é isso? O que exatamente é isso? É algo só virtual? É algo só físico? É entre os dois? Então, antes da gente falar sobre fenômenos que acontecem no ciberespaço, eu achei super importante a gente dar um passo atrás e entender onde que é esse ambiente que está acontecendo esses novos fenômenos. Né, eu comecei pelas revoluções industriais, falando sobre a primeira, a segunda e principalmente a terceira, né, que vai dar início a todas essas tecnologias de informação que a gente tem hoje. O segundo capítulo, né, fala sobre Clausewitz mesmo, fala sobre a guerra, fala sobre a política e como que essa teoria ela ainda continua atual. Porque as pessoas elas usam muito Clausewitz, né? Se vocês forem olhar trabalhos, existem várias citações clausewitzianas. Mas, às vezes, as pessoas não leem o Clausewitz. Então, ele é mais citado do que realmente lido. Então, eu falei, não, eu preciso ver se isso realmente é, né, atual, e isso pode se aplicar a uma teoria clássica, né, dos estudos estratégicos, que, no caso, seria Clausewitz. E o último seria, afinal, é a cyberguerra ou hype? Quando a gente entra nessa literatura de cyberguerra, um autor que ele é muito conhecido é Thomas Reid, o nome dele. Então ele fala, olha, don't fear the boogeyman. Cyber war is just a fear, is just a dream. Então ele começa a falar, olha,
Não tema a cyberguerra. Ela não é nada disso do que vocês estão achando. Ela é só um hype, ela é só um sonho, ela é só neurose e todas essas coisas. E aí eu fui pegando não só ele, como autores que também se baseavam em Clausewitz para dizer que a cyberguerra não existe e meio que tentei fazer o caminho contrário, para ver o que ia dar no final. E aí vocês vão ver comigo agora. Isso aqui é bem rápido, né? Só falar da metodologia que eu usei. É uma pesquisa de caráter qualitativo, análise de fonte secundária, né? Pesquisas bibliográficas, documentais e estudos de caso. Por quê? Eu também comecei a analisar os documentos. Tanto na Ucrânia quanto na Rússia, a gente tem os documentos do impacto dos cyberataques específicos, né? Então, no Irã, atingiu quantas pessoas? Na Ucrânia, né? No Irã, especificamente, foram usinas nucleares. E na Ucrânia, foram pessoas mesmo. E aí, como eu falei com vocês, que a gente sempre precisa dar um passo atrás, eu comecei falando sobre as visões do ciberespaço. Como vocês podem ver ali, eu fiz uma digressão mesmo, para poder pensar o ciberespaço e como que isso começou. Então, esse termo, como? De onde veio? Então, a primeira coisa que eu achei foi... Vocês conseguem... Aqui, ó. Vocês conseguem ver essa imagem aqui? Essa imagem aqui, ela é a primeira vez, ou pelo menos na minha pesquisa, que eu encontrei, onde o nome cyberespaço ele foi usado, assim, né, na história. E, engraçado, vocês estão vendo alguma coisa ali de computador ou alguma coisa assim? Não, né? Porque foram duas pintoras que fizeram esse quadro, mas que não tem nada a ver com essa questão de informática, de conectividade, nada disso. Na verdade, a ideia do nome, né, cyberespaço, para aquela obra ali, para essa obra aqui, é a ideia de compartimento. Então, assim, não tem nada a ver com o que a gente hoje, né, pensa e ouve sobre o ciberespaço. E aí, andando um pouquinho mais, ali eu tenho uma obra do William Gibson. O que acontece? Na década de 80, aconteceu um movimento chamado cyberpunk. E aí, esse movimento fez com que, né, esse autor, na verdade, escreveu diversos livros, né, falando sobre essa ideia, né, da tecnologia, da sociedade, uma distopia, distopias sci-fi. E ele foi um dos primeiros autores a popularizar o termo cyberespaço. Só vou dar uma adiantada, porque o que acontece? Esse movimento, e vocês podem estar pensando assim, mas Juliana, o que isso tem a ver com guerra cibernética? Eu vou chegar lá. Eu só queria mostrar para vocês o seguinte, que a partir dele, ele é muito importante. Mesmo na academia, na década de 90, a gente tem alguns artigos científicos falando sobre o cyberespaço. Só que é muito interessante que quando a gente pega esses artigos, a gente, mesmo que eles não citem, a gente vê algumas menções a isso. Então, o Strait, por exemplo, ele escreve um artigo em 1999 e ele fala sobre isso. Então, é uma tecnologia que a gente não sabe muito bem, como se fosse algo muito abstrato. Então, o movimento cyberpunk, ele acaba originando outros movimentos, né? E isso chega a Hollywood. Então, acredito que alguns de vocês já, né, conheçam alguns filmes que estejam aqui. Então, a gente tem Exterminador do Futuro, Robocop, todos esses. E fala, mas, Juliana, por que você está mostrando isso? Porque, gente, até hoje, isso foi tão forte, mas tão forte, essa cultura cibernética de destruição com internet, com essa questão tecnológica, que até hoje a gente entra num simpósio, e eu estou falando por experiência própria, a gente entra num simpósio para falar de cibernética, tem alguém que faz uma piada com o Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, né? E é um meio acadêmico, né? Então, é para mostrar o seguinte, que isso aqui vai ter impacto até hoje nas nossas ideias do que é realmente o ciberespaço. Então, só para vocês entenderem mais ou menos de onde que eu estou partindo. Mas é claro que só essa ideia pura e virtual, né, não adianta nada. Então, saindo um pouco dessa literatura, a gente começa a ver aqui, ó,
a gente começa a ver que a academia ela começa a refletir sobre o que é o ciberespaço, o que é e quais são os limites dele. Até hoje eu vou dizer que isso é muito difícil, né? Só que, em resumo, a gente tem a ideia do seguinte: existem autores que dizem, olha, o espaço cibernético ele é só virtual, ele é a nuvem, ele é o que está no código. Só que a gente não pode esquecer que, né, a gente tem, claro, a questão virtual, mas se você vai tentar ligar o computador, se você quebra o computador, ele simplesmente não funciona. Então, a gente tem que pensar que, para além do software, também tem o hardware. Então, também é necessário a gente refletir sobre essa questão física, né? E, dando mais um passo, em 2016, né, acontece aí, a OTAN classifica o ciberespaço como domínio operacional de guerra. Ou seja, né, os países que fazem parte da OTAN, eles chegaram, né, a essa conclusão. Ou seja, domínio operacional de guerra é um domínio que você pode realmente realizar esse fenômeno, né, da guerra. Então, vamos lá. A ideia de segurança do ciberespaço. Então, como eu falei, né, década de 80, 2000, a gente teve não só esse movimento, né, do cyberpunk e tudo mais, mas a gente teve uma intensificação muito grande da tecnologia digital, com a terceira revolução industrial, mas também com a queda da União Soviética, né? Então, a gente teve um boom econômico, outros países conseguiram consumir determinados tipos de tecnologia que não consumiam antes, e até aí tudo bem. Só que em 2000 acontece o bug do milênio, né? Ainda no presidente Clinton. Então, ele começa uma ideia assim, bem superficial, né? Olha, a gente tem que começar a pensar em segurança para esse espaço, porque uma pessoa, né, que está a quilômetros de distância pode ter pode causar algum dano a outra pessoa, né? Só que isso é deixado de lado, principalmente porque em 2001 acontece a guerra ao terror. Então, eles param tanto de refletir sobre essa questão do ciberespaço, porque tem coisas prioritárias, né, como o terrorismo e tudo mais. Eles vão mais para essa área e esquecem um pouco. É claro que os Estados Unidos lançam alguns documentos, principalmente proteção de infraestrutura crítica, mas eles não continuam com tanta intensidade, né, porque todos os esforços estão voltados para falar sobre o terrorismo. Em 2007 acontece algo que, na minha visão, é uma mudança assim, drástica, que é o cyberataque na Estônia, né? Então, em 2007, eles começam a rever, né, a olhar, olha, aquela ideia que a gente estava tendo lá em 2000, talvez seja interessante a gente colocar aqui. Só para quem não sabe, a Estônia, né, na Europa, era um país extremamente conectado, né? Então, tinha bancos e vários outras infraestruturas críticas ligadas à internet e conectadas, e por vários ataques cibernéticos, bancos ficaram sem funcionar. Então, assim, foi um caos ali, né? Então, a partir disso, né, e a ideia também é que eles dizem que foram os russos, né, por causa da queda do soldado, né, de uma estátua de bronze. Então, a partir disso, eles começam a refletir, olha, então realmente aqui pode ser um lugar de se fazer um ataque sério e de ter prejuízos sérios. Então, eles olham, então a gente realmente vai ter que repensar isso. E existem algumas iniciativas, né, algumas cooperação entre os países, tem alguns documentos também que eu vou mencionar em relação a isso. E, só pulando um pouquinho, né, por causa do tempo, em 2010 acontece o Stuxnet no Irã. Em 2015, esse cyberataque na Ucrânia, mas ele não foi o primeiro, tá? A Ucrânia, ela já fala sobre alguns cyberataques que ela vinha sofrendo anteriormente. Só que esse é uma coisa que, esse cyberataque especificamente, tem algo que me chamou bastante atenção, que quando for mesmo o estudo de caso eu vou explicar melhor. E em 2016, né, a OTAN reconhece o ciberespaço como um domínio operacional de guerra. Então, eu fiz essa linha, né, só para a gente entender
juntos, né, onde que exatamente eu estou querendo chegar com isso. Então, a minha pergunta de pesquisa do mestrado foi: a guerra cibernética, ela pode ser justificada através de uma teoria tradicional de guerra? Porque era isso que eu queria saber. Não, mas peraí, isso aqui pode ser considerado guerra? Mas Clausewitz, né, que em estudos estratégicos, né, que é o instituto que eu estudo lá do INEST, eles focam muito nisso, né, no Clausewitz, e ele é um grande teórico para os estudos estratégicos. Falei, não, mas será que ele também pode explicar algo assim? Então, essa foi a minha pergunta de pesquisa. Os objetivos, né, é mais para responder essa pergunta. E eu achei 4 argumentos principais nessa revisão da literatura que eu fiz. Esses argumentos são os 4 argumentos principais que deslegitimam a ciberguerra, porque era isso que eu queria saber. Isso aqui pode ser justificado por uma ciberguerra? E aí, os autores que dizem que não, olha, a ciberguerra não é uma guerra, muitos deles tinham argumentos quase similares. E os 4 principais que eu achei, e claro, todos eles baseados em Clausewitz, tá? Não foi algo assim que eles acreditavam. Eles falaram isso baseados em Clausewitz. Foram esses 4 aqui. A guerra, ela nunca é um ato isolado. Isso é algo que Clausewitz disse. É necessário ter a força ou a violência, né? Eu vou explicar por que depois. O caráter instrumental da guerra. E, por último, a natureza política. Então, esses 4 foram os principais que eu me baseei e peguei esses 2 estudos de caso do Irã e da Ucrânia para tentar responder isso. Gente, aí, essa aqui e depois algumas outras que eu vou mostrar, é o seguinte, é a primeira questão, né? A guerra nunca é um ato isolado, realmente. A gente não tem guerra se a gente só tem um ataque. Isso não é uma guerra, isso é um ataque. Eu concordo com isso. Só que quando a gente olha para o espaço cibernético, e essa tabela ali não fui eu que fiz. Essa tabela ali não fui eu que fiz. Essa tabela foi algo assim que tem documentado. Vocês podem entrar no site da CISA, por exemplo, e tem ali tudo documentado. Tá? Então, a gente consegue ver o quê? Que existe uma atividade cibernética entre o Irã e os Estados Unidos. Só relembrando que os meus estudos de caso foram Irã e Ucrânia. Então, esses 4 argumentos, eles se baseiam nos estudos de caso do Irã e da Ucrânia. Então, a gente consegue perceber ali que existe, sim, uma interação entre esses 2 atores dentro do espaço cibernético. Ali é só uma ilustração para mostrar o seguinte. O orçamento de segurança do Irã, olha o salto que deu de 2013 a 2015. Então, a gente consegue perceber que, no começo, por mais que eles estivessem sofrendo muitos ataques, eles vão começar a revidar uma hora, né? Olha o tanto, olha aqui, ó, olha o tanto que sobe de investimento nessa área. Aqui, eu continuo, é uma atividade cibernética entre o Irã e Israel. Porque o caso, especificamente do Irã, ele tem 3 atores. É o Irã, os Estados Unidos e Israel. Tá? Esse estudo de caso envolve esses 3 atores. E a atividade cibernética entre a Rússia e a Ucrânia. Então, a gente consegue ver que esses atores, eles não só aconteceram, né, não foi só um ataque cibernético, algo muito, enfim, muito distante. Aconteceu uma vez só e não aconteceu mais. Não, pelo contrário. E se vocês forem também no mapa do Kaspersky, se eu não me engano, vocês conseguem ver um mapa virtual dos ataques acontecendo agora. Se vocês abrirem o celular de vocês agora, vocês conseguem ver isso. Então, eu já mostrei o seguinte, que existe sim uma interação entre eles. Então, realmente, a guerra ela não é um ato só. Então, se a gente vê essa interação podendo causar... Claro, gente, existe a questão da disparidade de poder, né? Então, um Estado pode causar um dano e um outro pode causar menos. Só que, mesmo assim, eles estão interagindo nesse espaço. O segundo é força e violência. Uma coisa também que eu fiquei
pensando muito quando eu estudava Clausewitz era o seguinte: quando você pega obras de Clausewitz em português, fala assim, olha, a guerra, ela é um ato... A guerra é um ato de força, tá bom? Para obrigar o nosso inimigo a fazer a nossa vontade. Tudo bem. Mas aí, quando você pega em inglês, por exemplo, no, is an act of violence. Então, é um ato de violência. E aí, quando a gente vai para o alemão, não foi tradução, eu sei alemão. Então, der Krieg, ein Akt der Gewalt. Então, Gewalt. Qual é o problema do Gewalt? Gewalt, para quem não sabe, é uma palavra alemã, né? O Clausewitz escreveu em alemão. Então, ela pode significar tudo aquilo ali, poder, força, violência e domínio. E, geralmente, em português, quando é traduzido, a gente não traduz do alemão. A gente traduz de outra língua. Então, a gente traduz, sei lá, do inglês, do francês, de outras línguas. Então, se aquela pessoa acredita que é aquilo ali naquele idioma, a gente está meio que traduzindo uma coisa que já foi traduzida. E qual é o problema disso? Porque quando a gente olha para a guerra em si, a guerra é um fenômeno muito mais complexo do que isso. Então eu falei, talvez, no começo era o talvez essa palavra só como violência e violência como sinônimo de letalidade, tá? Então eu preciso matar alguém especificamente para ser guerra, senão não é? Então ele fica um pouco... Enfim, na minha cabeça eu tinha essa dúvida. E aí eu fui para olhar, né, algumas questões, assim, alguns fatos, né, na história. Vocês sabem aqui, né? Bloqueio naval em Cuba em 1962, quando a gente quase chegou, né, numa guerra aí realmente nuclear. Aquilo ali, gente, aquilo ali não é uma violência de fato. Por quê? Porque os navios estão ali. O que eles estão projetando? Eles estão projetando força. Olha, o navio americano está aqui, o soviético está aqui. Se você passa, é guerra. Se você passa, também é guerra. Só que eles não chegaram a realmente, olha, vou explodir, ou vou explodir uma embarcação contrária, nem nada disso. Ali era uma projeção de força. Então, quando a gente olha para a força, então, não vamos pensar agora na violência como sinônimo de letalidade, mas vamos pensar na força como vou destruir algo seu. Vou destruir algo seu, ou vou me forçar, ou vou forçar você a fazer uma coisa que eu quero. Então, a gente tem dois exemplos aqui. Esse caso aqui, o primeiro, é do Stuxnet. Quem quiser, depois eu posso até passar essa imagem. Essa imagem... ela mostra exatamente como que o vírus atuou na infraestrutura crítica. E vocês vão ver que, ou vocês acreditam em coincidência, ou o Stuxnet ele foi projetado para aquilo. Porque, assim, gente, se vocês fazem um vírus extremamente letal e colocam em qualquer máquina, talvez não funcione. Mas, se você faz um vírus que encaixa perfeitamente naquela máquina, talvez tenha alguma estratégia por trás disso, né? Ou vocês acreditam em coincidência, pode ser também. Então, o que acontece? Essa aqui foi uma força, né? Uma questão de força, ou, se vocês preferirem, uma questão de violência, mas não necessariamente de morte. Por quê? Destruiu quase 1000 centrífugas iranianas. 1000. E outra coisa... esse vírus aí foi descoberto em 2010, mas estava rodando, tem estudiosos que dizem isso, desde 2007. Então, ele antes, né, dele realmente provocar aquilo tudo nas centrífugas iranianas, ele estava mandando relatórios de como que estava funcionando aquilo ali. Então, assim... é realmente coincidência? E esse vírus, eles não tinham consciência que estava ali. Não tinha consciência. E uma outra coisa interessante também é que, muito provavelmente, esse vírus foi colocado, né, nessa máquina pelo pendrive. Então, qual a importância da gente voltar àquela ideia do ciberespaço e não reduzir ele à internet, não reduzir ele à conectividade? Por quê? Porque se a gente fala, não, olha só, o ciberespaço é só internet, só existe cyberataque se existe internet. Então, o Stuxnet era o quê? Se você não usou a internet. Então,
essas são questões que começam, né, a vir na nossa mente. E o segundo, né? O segundo, gente, esse cyberataque aqui, ele não tem um nome especificamente que aconteceu na Ucrânia. Por quê? Foram usadas várias técnicas para que aproximadamente são 126 mil ucranianos ficaram sem luz, né, na região. Então, o que acontece? Ali eles usaram DDoS, então ataques de negação, eles usaram Black Energy, eles usaram phishing. Então, o que aconteceu nesse especificamente, né? Esse aqui, da Ucrânia? Eles conseguiram um acesso de quem trabalhava ali, né? Através do phishing, eles conseguiram essas informações, colocaram o Black Energy e na hora que eles realmente fizeram um ataque e desligou, ficou mais de 6 horas sem funcionar, sem energia, para 126 mil pessoas na Ucrânia. Porque quando se ia ligar para dizer, olha, tá sem luz aqui, eles não conseguiam falar. E eles não conseguiram nem religar manualmente. Então, vocês conseguem entender que isso vai um pouco além? Realmente, é que eles usaram a conectividade, né? Precisaram da internet para fazer determinadas coisas. Mas, quando o vírus já estava acontecendo, eles não tinham como desligar, as pessoas que trabalhavam ali dentro. Aqui é a questão da violência como letalidade. E, né, a cyberguerra. Então, aqui eu dou um exemplo, né, do bombardeio na Guerra dos 6 Dias, porque foi um ataque que realmente gerou mortes, né? Só que, assim, realmente, eu não consegui provar que um cyberataque provocou uma morte diretamente, quando eu defendi o mestrado. Mas a gente já tem, se não me engano, foi em 2022, Israel, ele sofreu um ataque cibernético, diz ele que foi pelo Hamas, e ele fez um bombardeio numa parte da Palestina. Mas na época eu não tinha essa informação. Então aqui eu tenho 2 exemplos, né, que na época eu já trouxe, que foi um hacker. Isso aqui aconteceu em fevereiro de 2021 e esse daqui em 2022. Um hacker tentou contaminar a água com aditivo químico na Flórida, mas ninguém sabe quem foi, por quê, motivação, simplesmente não sabem. E o segundo, aqui, eles colocaram cloro, aumentaram a quantidade de cloro no abastecimento de água de Israel. Então, assim, até quando eu defendi a minha dissertação, diretamente não teve, mas a tentativa, sim. Então, eu fiz essa reflexão, né? Será que não é algo para a gente realmente se preocupar? Se alguém consegue simplesmente, né, enfim, entrar num tipo de uma usina dessa ou no abastecimento de água e fazer um estrago desse? Imagina se isso realmente tivesse acontecido e dado certo. Bom, o terceiro argumento, né, é o caráter instrumental da guerra, que significa o seguinte: olha, a guerra, ela tem início, meio e fim. Então, esses autores, né, que falavam contra a cyberguerra, eles falavam direto, olha só, não tem como, porque a guerra tem início, meio e fim. Mas se a gente olha para esses 2 exemplos aí, tanto a Guerra Fria quanto a Guerra da Coreia, a gente fica um pouco assim, olha, mais ou menos. Por quê? E uma outra coisa importante também nessa questão o caráter instrumental da guerra. Eles dizem o seguinte, olha, a guerra termina quando o meu oponente, ele faz exatamente o que eu quero, ou seja, ele está completamente submisso a mim. Na Guerra Fria, nesse primeiro quadrinho aqui, era só para ilustrar mesmo, na Guerra Fria não foi esse embate diretamente, né? A União Soviética, ela acabou sucumbindo, o que foi diferente de um ataque direto. E o segundo exemplo sobre a Guerra da Coreia é o seguinte: ali, em 1953, eles têm um armistício, né? Até hoje. Só que eles não oficializaram a paz. Então, às vezes, aquela fronteira ali tem alguns problemas. Então, a guerra,
ela não é sempre algo tão linear assim. Ela não é sempre, olha, início, meio e fim e terminou. Até porque o próprio Clausewitz diz o seguinte, que você sempre tem que ficar atento ao seu inimigo, porque ele pode sim revidar. Bom, o último argumento é sobre a questão política, né, que é uma coisa muito importante na teoria de Clausewitz, porque ele fala que a guerra, além da outra que eu já mostrei, a guerra é a continuação da política por outros meios. E falar que esses dois cyberataques que eu mostro nesses estudos de caso, eles não têm nenhuma ligação política, é tirar extremamente eles de contexto. E eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, o Irã, ele tem uma questão geopolítica focada na energia nuclear, né? E ele tem uma relação especificamente com Israel e com os Estados Unidos. A gente olha hoje para o contexto, né? Meu tempo, tá bom. A gente olha hoje para esse contexto e pensa assim, mas Israel e Estados Unidos e Irã sempre estiveram em guerra, né? Não, às vezes eles se aproximaram, às vezes eles se afastaram. Então, depende muito daquele contexto. Então, para ficar uma coisa mais didática, eu dividi em 6 eixos, né? Então, vamos lá. O eixo 1 seria o seguinte, o golpe, né, de 1953 do Reza Shah Pahlavi. Antes disso, os Estados Unidos e Irã, eles tinham uma relação mais próxima, né? Então, acontece o golpe. Então, não, na verdade, o golpe, ele é, né, financiado pela CIA, né, pelos Estados Unidos ali, para ter o Irã como um aliado no Oriente Médio. Só que o que acontece? Em 1979, acontece a Revolução Islâmica, o que faz com que os Estados Unidos se, né, afastem um pouco mais do país. O que, na guerra, né, Irã-Iraque, 1980 a 1988, e eu expliquei isso muito melhor na minha dissertação, porque realmente são muitos fatos, assim, acho que eu não teria tempo para falar tudo aqui. Mas essa guerra do Irã e do Iraque, qual é a questão dela? O Irã, ele era uma potência ali no Oriente Médio, né? Nessa época, tá? Nessa época. E aí, Israel, ele tinha medo, né, tanto de uma coalizão, né, dos países árabes contra ele, então ele pensou assim, poxa, eu posso tentar ficar do lado do Iraque, porque aí vai equilibrar tentar equilibrar essa balança. Então você vê que até Israel tinha essa certa mobilidade, entende, em relação aos interesses, né, claro, dele ali dentro daquele contexto. Bom, essa aproximação ela dura pouco, porque no eixo 4 eu mostro que o fim da Guerra Fria ela muda o cálculo político. Porque se até aquele momento Israel achava que o Irã podia ajudar ele de alguma forma, com a Guerra Fria isso já muda. Porque quando a União Soviética saiu ali do Oriente Médio, fica um vácuo de poder. E, né, eles precisavam falar o seguinte, olha, eu já não tenho a ameaça da União Soviética, então eu preciso de um inimigo. E que esse inimigo eu posso até me juntar com outros países para falar, olha, ele é o grande mal de tudo. E isso acontece com o Irã, né, porque Israel, ele passa a ter esse discurso de que o Irã ele é financiador de terrorismo e que ele é uma coisa muito ruim, antes mesmo de 2000, antes mesmo de 2001, na verdade, né, de toda aquela questão do terrorismo, Israel já fala muito sobre isso. E 2001, né, acontece o 11 de setembro, que depois levou à guerra ao terror. E 2002, o Irã, né, assim como outros países, entra para a lista dos países do eixo do mal. Então, são aqueles países que financiam, né, o terrorismo diretamente. Então, gente, eu só falei isso tudo para mostrar o seguinte. Se você fala, olha, o Irã não tem nenhuma relação, nem histórica, nem política, com os Estados Unidos e com Israel, é tirar de contexto, completamente de contexto.
Uma outra questão muito importante aqui é, né, uma outra coisa que eu esqueci de falar. Tudo isso aqui que eu estou mostrando, isso aqui tudo que eu estou mostrando, toda essa relação, ela vai causar impacto diretamente na questão nuclear do Irã. Porque o Irã, ele começa com a ideia de energia limpa, né, nuclear, e os Estados Unidos entendem isso. E falam, não, nós vamos te ajudar, né, então, vamos lá. Só que o que acontece? Em 2001 acontece o 11 de setembro, em 2002 ele entra nessa lista aqui, e ele começa a sofrer sanções, né, por um bom tempo. Qual é a ideia, qual é o medo, vamos pensar assim, qual é o medo do Irã ter uma bomba nuclear? Vocês conseguem ver aqui, esse último aqui? Essa última bordinha aqui mostra que até onde esse programa de mísseis que o Irã tem vai. Não sei se vocês sabem, né? Mas aqui, ó, cadê Egito? Israel está aqui. Então, ele estaria dentro dessa zona onde o Irã poderia fazer um ataque nuclear. Então, principalmente depois do 11 de setembro, a gente vai vendo na mídia, né? Nossa, vocês colocam CNN, por exemplo, 2001, Irã e nuclear. Só isso no Google. Vai vir várias matérias falando, olha, achamos esse lugar aqui, que o Irã com certeza está fazendo uma bomba nuclear. E está fazendo, mas nunca conseguiram realmente provar isso. É importante dizer. Só para mostrar o seguinte, caso eles tivessem, né, a bomba nuclear, eles teriam condições, através desse programa de mísseis, que eles mesmos mostram, né, e poderia, sim, atingir Israel. Então, isso, gente, essa condição, né, essa capacidade bélica foi algo importante. Para quê? Tanto para Israel quanto os Estados Unidos. E vocês podem pensar, poxa, mas o que os Estados Unidos têm a ver com isso? Israel é o aliado direto dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, né? E é uma questão de projeção de poder também. Então, mas, olha só, tem certeza? Tem certeza disso? Pode, ali, ó. Aqui, e eles mesmos mostram, tá? Eles televisionam isso. Eles não têm nenhum tipo de constrangimento em mostrar esses programas de mísseis. Então, essa questão aqui, ela acaba, né, junto com o medo, claro, ela acaba levando a ideia que, olha, se eles tiverem a bomba, eles realmente podem fazer esse ataque. A questão da Ucrânia, né? Não preciso nem falar para vocês, a gente está vendo até agora, né, questões assim, bélicas, mas ela tem um passado com a Rússia, né, a Ucrânia. E isso começa na Guerra Fria. Na verdade, muito antes da Guerra Fria, porque na minha pesquisa eu precisei fazer um recorte, mas ela começa muito antes da Guerra Fria. Para quem não sabe, né, a Ucrânia fez parte da União Soviética, só que ali, ó, tudo começa a desabar aqui, ó, no governo Yeltsin de 91 até 99, que é quando, né, na verdade, eles falam, olha, vamos, né, a União Soviética acabou convulsionando, vamos dizer assim, e eles acabaram se separando. Só que aqui a gente consegue perceber também que não foi só, né, a União Soviética se acabando. A gente também teve aqui o avanço da OTAN e a intervenção na Iugoslávia. Então, isso causou muita instabilidade, principalmente para a Rússia. Só que nos anos 2000, acontece o governo Putin. E o que era uma coisa muito interessante nos discursos do Putin? Olha, a Rússia ela tem que voltar para o espaço soviético. Então, se vocês analisarem os discursos do Putin, isso fica muito claro. Olha, vamos projetar poder no nosso espaço soviético. Então, eles têm até uma ideia de você ser, né, russo, que é algo assim, nasceu na Rússia é russo? Não, é algo a mais do que isso. Se você tem laço sanguíneo, se você nasceu, por exemplo, na Ucrânia, né, que era um lugar da ex-União Soviética. Então, tudo isso vai criando uma ideia de uma única nação, né?
Só que acontecem as revoluções coloridas lá, né, que, infelizmente, né, ainda tem muita influência russa, então a população se revoltou, né, com toda essa intervenção. E, junto a isso, acontece maior avanço da OTAN ao leste. Então, acho que eu não trouxe aqui, mas eu tenho um mapa que vai mostrando, cada ano, a OTAN ela vai mais em direção à Rússia, né? No eixo 5, eu falo da diáspora russa e a proteção de compatriotas, que é exatamente esse discurso que eu falei. Então, olha, peraí, está acontecendo uma revolução na Ucrânia, então os compatriotas russos precisam de proteção. Então, isso, gente, na verdade, é só uma desculpa, né, para conseguir avançar no país, né? Só que isso é uma coisa muito importante. Eu não sou especialista em Rússia, mas lendo os discursos dele e vendo também como que na Ucrânia existem pessoas que realmente acreditam nesse discurso. Então, não é algo que a gente deva simplesmente ignorar e dizer, isso é só um discurso dele. Não é só um discurso dele. Isso é algo que muitas pessoas ali do leste europeu, principalmente que fizeram parte da União Soviética, eles levam em consideração. Quando, em 2014, né, acontece a crise na Ucrânia, e, na verdade, a crise na Crimeia, né, quando realmente eles tomam uma parte, o Putin, um tempo atrás, ele tinha colocado algumas televisões ali, né, algumas rádios, para falar a visão russa, né? Então, uma das coisas que eu achei na pesquisa foi, olha, cuidado, porque o nazismo pode voltar. Essa é uma propaganda russa que a gente pode achar, gente, mas hoje não. Para eles é muito sério. E os ucranianos, né, que estavam naquela, né, principalmente da Crimeia, assim, que estavam, olha, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Muitos acreditavam nisso, que era melhor ficar com a Rússia, sob a proteção da Rússia, do que voltar ao nazismo. Então, a gente pode achar que essas coisas já passaram, já se foram e que hoje não fazem mais sentido, mas a gente tem que olhar sempre do ponto de vista daqueles que estão ali, porque para eles fez muito sentido. Bom, vou terminar, mas é só, de novo, para mostrar que existe uma ligação muito forte, né, entre a Rússia e a Ucrânia, historicamente e politicamente, que a gente consegue enxergar até agora nesse conflito. Esse conflito, né, como o professor diz, a gente precisa terminar, porque a primeira coisa que acontece em uma guerra, a primeira coisa que cai é a verdade. Então, a gente precisa analisar com frieza, né, o que realmente acontece. E essa questão, ela é importante porque hoje a gente vive um impasse lá, nessa guerra. Mesmo utilizando vários meios, tipo drones, muitas coisas, né, automatizadas e tudo mais, a gente tem que pensar que existe uma questão de influência, existe uma questão estratégica, política, tanto da OTAN quanto da Rússia. E seria muito interessante a gente não cair em propaganda, né? Infelizmente, a palavra é essa. Infelizmente, a gente não pode cair em propaganda. Então, a gente precisa esperar para ver realmente, estudar qual foi o caminho, o que realmente aconteceu. Terminando, então, eu cheguei à conclusão seguinte, que a cyberguerra ela pode ser, sim, considerada uma guerra. Os argumentos apresentados, né, eles não conseguem validar o fenômeno, eu mostro algumas coisas. Uma outra coisa que eu percebi também na minha pesquisa é que existem os teóricos que falam, não, olha, isso aqui é isso, vai fazer isso, mas muitas das vezes eles não conhecem a parte mesmo técnica. Então, por exemplo, eu busco, né, alguns cursos, programação, esse tipo de coisa, para realmente entender o que é possível e o que não é possível se fazer dentro do ciberespaço. Porque também, às vezes, a gente olha determinadas análises e fala, olha, o fim do mundo está aí, acabou. O ChatGPT vai acabar com tudo. Mas, se você busca realmente saber o que é possível e o que não é possível se fazer. Então, acho que a gente tem um olhar completamente diferente quando a gente tem essa técnica, né, por trás.
E uma última coisa que eu queria falar era sobre a diferença entre war e warfare. Essas duas palavras são palavras, né, que vêm do inglês, e a gente aqui, em português, a gente não tem isso. Então, para a gente, é tudo guerra. Então, guerra e guerra. Só que war, a palavra guerra mesmo, ela tem um significado muito mais amplo. Ela significa o fenômeno inteiro, sabe? Então, tudo. Olha, não é só uma guerra naval separada, não é uma guerra aérea, não é uma guerra terrestre, não é uma guerra cibernética. A guerra, ela envolve tudo o que eu possa, tudo que eu puder, tudo que o Estado puder aplicar para vencer aquela guerra. O warfare, ela já é diferente, porque é a técnica, ou seja, não é tanto da estratégia, né? Seria a tática. Acho que pega mais. Acho que é a tática que eu uso naquela guerra. Então, eu não estou falando da guerra por inteiro, eu estou falando da tática que eu estou usando naquele momento específico. Então, eu acho que essa é uma diferença importante para a gente não dizer que, olha, então tudo é cyberguerra. Então, alguém roubou meus dados, cyberguerra. Não é isso, gente, tá? Então, eu trouxe isso, mas eu acho importante a gente debater sobre essa questão também, que a gente não pode generalizar e dizer que tudo é uma guerra e que tudo é isso só porque acontece num espaço que a gente não tem tanto conhecimento sobre. Eu só queria trazer uma citação mesmo do Clausewitz, né, falando que a guerra, então, é apenas um verdadeiro camaleão que modifica um pouco a sua natureza em cada caso concreto. E é isso. Muito obrigada. O almirante Negro, como eu esqueci o nome dele, tem direito a 2 minutos para falar um pouco sobre a escolha da doutora Juliane sobre a palestra. Obrigado, Prado Maia, pelos 2 minutos. Procurarei ser tão conciso quanto a Juliana, a professora Juliana. Em primeiro lugar, chamar a atenção para um fato que ocorreu aqui. Há uns 2 meses atrás, o professor Eurico Figueiredo esteve aqui e nos transmitiu os conhecimentos e as razões por que os estudos estratégicos se tornaram área de conhecimento científico no Brasil. E hoje nós temos um produto disso, que é a professora Juliana. Eu tive o prazer e a honra de tê-la como colega de turma do mestrado no INEST-UF, Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, o qual produz, por intermédio do seu programa de pós-graduação, a difusão, a criação e o compartilhamento de conhecimentos nessa área de estudos estratégicos, juntamente com os militares. As escolas de alto comando, né? A ECEMAR, a ECEM, a EGN, a ESG, todas criaram um programa de pós-graduação, a exemplo do que ocorre na UF. A UF foi pioneira, mas outras universidades têm esses programas. E hoje, essas questões, como vocês bem viram, e como a nossa audiência, à distância, estará assistindo pelo YouTube, nós temos aqui a professora Juliana, uma civil. Ela nunca frequentou uma academia militar, uma escola militar, mas ela, eu sou testemunha, conhece de estratégia melhor do que muita gente. Ela sabe até onde, ela deu a demonstração aqui do que é estratégia, tática, política, técnica. Ao ela definir a diferença entre war e warfare,
ela já demonstrou ter esse conhecimento. E ela é uma moça civil, e como ela, tem outras várias. E o Brasil hoje dispõe, para a sorte nossa, de uma comunidade que produz e compartilha esse tipo de conhecimento. E isso é muito importante para todos nós. Muito obrigado, Prado Maia. Juliana. Obrigado. Eu queria agradecer a professora Juliana, passar às suas mãos aqui um certificado de participação técnica. Não, eu só queria agradecer mesmo, muito obrigada, fiquei muito feliz com as perguntas, e meu e-mail está por aí, né? Se alguém quiser, qualquer dúvida, muito obrigada, gente, é isso. Senhoras e senhores, o evento está encerrado.